O Francisco colocou uma questão interessante aqui, que era um ponto que eu já queria abordar, mas só vou deixar na pauta para vocês discutirem. Os 144 mil são literal ou simbólico, né? De todo o povo que não se contaminou aí nesse período. Porque é interessante a pergunta dele, porque eu estava aqui, ó, o número 12 é um número muito expressivo na mentalidade judaica, né? Então a gente sabe que 144 é resultado de 12 vezes 12, né? E representa a totalidade, né? Eu sei que isso daí vai engrossar um pouco mais o angu, né? Mas antes, só quero deixar que isso aqui está na pauta. Mas antes, podem ajudar, por favor, esses irmãos que o pastor Rodrigo mencionou aqui. Né? Eu Primeiro, acho que se a igreja, né, é os 144 mil, né? Não sim, é isso? eu acho que o questionamento que a Bianca fez, com base nas dúvidas dos nossos queridos aí, faz coro com aquilo que o pastor Rodrigo falou, questionando se é igreja ou não. Uhum. Existem várias teorias sobre esses 144 mil. Acho que eu aceito, é as mesmas que o meu xará aceita, que é a questão do 144 ser abrigo, o número completo, o número múltiplo de 4 e principalmente o 12, que é um número de completude e plenitude, disso não há dúvida, tanto na cultura judaica quanto na nossa cultura, entendendo vamos colocar assim, a numerologia bíblica. Agora, é claro que existem algumas vertentes aí, né? Os TJ dizem que só haverão 144 mil salvos destinados ao céu, né? Aí fica um problema, né? Fica a pergunta, mas escuta aí, só haverá 144 mil salvos, então vocês têm que jogar mais da metade de vocês fora, né? Ah, não, Eu, os outros salvos estão destinados à terra. um dia eu falei pro meu colega TJ, eu falei, amigo, se eu fosse da organização de vocês, eu estaria no meio desses 144. Eu não quero saber, eu ia ser salvo, eu não quero saber. Então o cara ficou até meio assustado, né? Porque imagina, só 144 mil salvos é um absurdo, né? O É um cara nem absurdo. entendeu. Desculpa, desculpa aí, pastor. Não, mas é verdade, porque daí, para justificar esses 144 mil, são os com direito ao céu. Ah, mas os outros salvos, não, esses são uma categoria um pouco mais inferior, eles serão salvos na terra. Então Parece tem que hinduísmo, né? fazer Perfeito. essa balança. Se vocês me permitem uma coisa, daria um conselho até tanto para o pessoal que fez a pergunta, quanto para a gente que não fez, mas pode ser levado a pensar nisso. Deve-se resistir toda a tentação de ficar espiritualizando o texto. Isso é muito comum, né? A pessoa quer espiritualizar, quer botar que a igreja ali. Bom, se há simbolismo de 144 mil, lógico que há, porque no livro do Apocalipse todo há simbolismo. Claro, a cultura judaica é rica em simbolismo. Mas qual o simbolismo que há? O que o que os dois pastores Ricardo aqui já disseram. Do 12, conforme esse gancho que a Bianca, esse gatilho que ela disparou aí, que realmente chama atenção. Agora, o simbolismo que tem é esse, do 4, do 12, do múltiplo, é tudo isso. Agora, os 144 mil são literais? São literais porque... Por que eu disse que deve-se resistir à tentação de espiritualizar o texto? Porque à luz de uma interpretação saudável, à luz da hermenêutica, está mencionado 12 mil de cada tribo. Né? Nós vamos saber já por que não fala Dan e Efraim. Mas está mencionado 12 mil de cada tribo. Se o simbolismo fosse pleno, fosse 100% ao ponto de que não fossem tribos de Israel e sim a igreja, as tribos não seriam mencionadas. E essas tribos são tão importantes e separadas da igreja que, por exemplo, elas voltam a ser mencionadas no Apocalipse 21, na estrutura, mostrando essa cobertura de que vocês falam, essa proteção, ela volta a ser mostrada no Apocalipse 21 na Nova Jerusalém, cujos fundamentos e as portas têm o nome das 12 tribos e o nome dos 12 apóstolos. Então não é um nome só, a igreja de Deus. Então, se os 144 mil fosse a igreja, não teria o nome das tribos. Segundo, se agora, no Apocalipse, isso tudo o povo de Deus referisse somente à igreja, a Nova Jerusalém não tinha 12 portas e 12 fundamentos, os fundamentos com o nome das tribos, as portas com o nome da igreja, isso não aconteceria. Então, há uma separação no próprio texto. Porém, há um sentimento, se vocês três, inclusive, Bianca, gostaria que você até comentasse isso, a sua leitura disso. Há um sentimento por parte da igreja cristã, da igreja evangélica,
de exclusão em relação a Israel, existe um antissemitismo na igreja não percebido, muitas vezes, e há um exclusivismo da igreja hoje, igual que Israel cometeu. Israel chegou ao ponto, nos textos, nas escrituras, de achar que Deus não era Deus dos gentios. Você pode perceber a expressão de Paulo quando tem que mandar ele orar por Cornélio. Não vou de jeito nenhum. Mas aí ele lembrou da visão que ele teve, que dos quadrúpedes, dos animais todos lá, e Deus falou, não torne impuro que eu santifiquei. Ele entendeu que nada tinha a ver naquele momento com comer carne de porco. Claro que a live não é disso, mas ele entendeu que não tinha nada a ver com aquilo, mas sim com salvação aos gentios. Tanto que ele chega lá e abre a escritura e fala, aquele que o povo crucificou e tal, era ele o Messias. Então o povo começou a falar língua estranha, né? Então, ele se espanta. Meu Deus, como é que pode? Os gentios também estão recebendo o dom. Quem sou eu para falar alguma coisa se o Espírito Santo está batizando os gentios? Então, a igreja hoje, quando ela quer colocar-se em textos que falam claramente para Israel e que nomeiam as tribos, ela está cometendo o mesmo exclusivismo. E é por isso, intencionalmente, que eu provoco no início da live a leitura de Sofonias 3, dizendo que é Israel, que é Jerusalém, falando de toda uma questão geográfica, territorial, porque quando a gente exclui o que o texto está dizendo, nós estamos desinterpretando o texto, nós estamos violentando o texto. Isso mesmo. Interessante que aqui tem um comentário, cadê o Daniel? Ele falou assim, mas as palavras igreja e santo são argumentos favoráveis ao pré-tribulacionismo? Né, são assuntos que já foram discutidos anteriormente, tudo, mas é como o pastor Rodrigo acabou de falar, viu, Daniel? A gente não pode tentar inserir a igreja num texto que não corresponde a ela, né? Então, os santos são todos aqueles que são salvos, que aqui o perfil Viva para Deus também respondeu aí para você, tá?